Então depois de dizer no verso 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Na sequência, eu vou ler agora na NVI, a nova versão internacional. Ele diz assim, antes, ele continua a ideia, lembre-se do seu Criador, antes que venham os dias maus, os que não têm prazer. Ele diz, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O que ele está falando com a nuvem? Aquilo que rouba a claridade. Como é que ela volta depois da chuva? Houve a precipitação, a nuvem sumiu. Mas ele está falando do quê? De perda da capacidade visual, processo de envelhecimento. Ele segue e diz assim, quando os guardas da casa tremerem. Algumas traduções incluíram uma explicação que não está no original. Quando os guardas da casa, os teus braços tremerem. Quem são os guardas da casa? Aquilo que te permite se proteger. Aí ele segue e diz assim, e os homens fortes caminharem encurvados. Outra tradução, em vez de homens fortes, falou, e as suas colunas se encurvarem. Está falando das pernas. Quando pararem os moedores por serem poucos. Perda dos dentes. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados, os olhos embaçados. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, perda de audição. Quando o barulho das aves o fizer despertar, sono leve, mas o som de todas as canções parecer fraco. Eu ouço passarinho que eu não quero ouvir cantar, mas a música eu quero prestar atenção, eu não estou ouvindo direito. Declínio da condição física. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. E o desejo não é só aquilo que você pensou. É toda forma de desejo. O texto diz, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores, aqueles que vão chorar sua partida, já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Dele quem? Do Criador. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. Ele está usando alegorias que eram bem mais fáceis de entender naquele estilo de vida do que para mim e para você. Mas ele diz, antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu.